Hoje vamos conversar sobre algo que quase ninguém fala no mundo dos negócios. Falamos muito sobre estratégia, gestão, marketing, mas pouco se fala sobre o que acontece dentro da mente e das emoções do empreendedor. Será que o maior bloqueio de crescimento de uma pessoa pode estar dentro dela mesma? Para isso, hoje eu estou aqui com o Fauê Starbini, fundador da Alda, e com a Valéria, terapeuta quântica. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom, quero falar que eu tô muito feliz hoje, um dia muito especial. Estamos aqui de novo com a Gabriela. Muito obrigado, Gabriela, aí por estar Obrigada a você. conosco. Hoje é uma honra que estou aqui com a Valéria. A Valéria, né, além de ser minha terapeuta particular, né, que cuida de mim, aí cuida de todos os meus 4 corpos campos, também é minha parceira estratégica da Alda, tá comigo em vários projetos da Alda. É nossa conselheira também com vários insights aí pro business e também pra vida pessoal. Então, Val, prazer imenso estar contigo, é uma honra e um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito, muito feliz. Muito obrigada por esse convite, por poder transmitir para o mundo de business, o que é trabalhar com a parte emocional e a parte energética no mundo do business. Estou muito feliz. Val, se apresenta para o pessoal de casa que Tá. está te assistindo. O meu nome é Valéria Chandert, sou terapeuta integrativa, mas eu venho do mundo dos negócios, do mundo corporativo. Trabalhei mais de 20 anos com hotelaria, em gestão de qualidade e atendimento ao cliente, e naturalmente minha vida mudou e hoje eu sou terapeuta, ajudando esse mundo corporativo. De uma forma diferente, né? Não uma forma só business, a forma do inconsciente, trabalhando toda a parte emocional, toda a parte energética dos empresários. Legal, muito obrigada, Val. Fauês, você trabalha há muitos anos com empresários e planejamento estratégico. Em que momento que você percebeu que muitos dos bloqueios nos negócios não eram apenas estratégicos, mas estavam dentro do próprio empreendedor? Muito boa pergunta, Gabi. Acho que é importante a gente falar, né? Eu, como fundador da Alda, e a gente com esse movimento global da Alda, a gente sempre foca muito que o business só performa se o ser humano está integral, né? A gente precisa lembrar que nós somos 4 corpos campos, físico, mental, emocional e energético, e a gente precisa entender que só o que a gente tem de informação no mundo é 5% que a gente vê. Então, os 95% é o campo energético. Então, na aula, a gente provoca muito os executivos, os conselhos, as pessoas a entenderem assim, como é que no mundo atual dos negócios a gente consegue olhar para a energia, para a informação e para como nós estamos mentalmente, fisicamente, emocionalmente, energeticamente, né? Porque a gente acredita muito no movimento e que a gente só consegue sustentar o business se primeiro a gente consegue sustentar a gente como pessoa. E nós somos seres vulneráveis, né? Feitos de emoções, feitos de pensamentos, feitos de dualidades, né, Val? De De crença, crenças crenças, limitantes, medos, padrões. padrões repetitivos, ancestralidade e muitas coisas. Então, é muito importante entender que a gente só consegue performar o business quando a gente primeiro está bem conosco mesmo, porque se a gente está bem com a gente consegue servir os outros melhor, e business é sobre servir pessoas e resolver dores. É um trabalho interno, de dentro para fora. Então, se internamente eu estou bem, eu vou estar externamente. Então, não adianta eu só cuidar do meu business, o externo. Se dentro de mim está uma bagunça, se dentro de mim tem crenças limitantes, tem padrões repetitivos, isso automaticamente eu vou levar para o externo e não tenho consciência disso. Então, o meu trabalho ali na Alda é ajudar a trazer esse inconsciente, tudo isso que está guardado nas minhas emoções para fora, para limpar e ser o melhor executivo. Muito bom. Val, do ponto de vista terapêutico, você também percebe que muitas pessoas querem crescer e prosperar, mas continuam repetindo os mesmos padrões? Sim. O que explica isso no nosso inconsciente? Então, eu vou falar uma frase de Carl Jung que eu amo, e eu acho que todo mundo deveria ter assim na lousa de casa, né? No painel, até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino.
tá? Muito bom. Muito Então, bom. a minha função como terapeuta é trabalhar o inconsciente, né, através das emoções, de olhar o que está ali dentro que você não consegue acessar. Então, ali eu vou ajudar você a acessar, para você ter tua cura e você conseguir trabalhar muito melhor nos teus negócios, ou como um CEO, como um empresário, o que seja, porque isso é muito importante. Uma limpeza interna para que tudo flua dentro de mim, aí o externo vai fluir com uma leveza muito maior. Muito bom. Uma resposta, Uma né? resposta, Uhum. exatamente. Fauês, na sua experiência com líderes e empreendedores, qual é o padrão invisível que mais impede alguém de crescer? Medo, autossabotagem, confusão mental ou é a desconexão de si mesmo? Bom, né, Val? Poderia falar o que está no inconsciente, que ele não trouxe para a consciência. Mas assim, né? O que que traz mais bloqueio para empreendedores, empresários, executivos e né, CEOs? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa assim. Medo é uma coisa que trava as pessoas, né? Então, quem é empreendedor, eu sempre digo assim que acho que quem é empreendedor não sofre tanto medo. Eu falava que sofre mais perfeccionismo. Acho que também é importante falar de perfeccionismo, porque o perfeccionismo também trava as pessoas, né? Então, tem que estar perfeito para eu começar, tem que estar perfeito para dar o próximo passo. Então, um papel que eu vejo que trava muitas pessoas é o perfeccionismo. Outro, voltando um pouquinho para o medo agora, a gente tem medo do desconhecido. Eu acho que é importante falar isso também, que muitas pessoas têm medo do que não conhecem. Então, quando a gente até traz, né, as coisas do inconsciente para o consciente, do subconsciente, a gente começa a perceber que medos que a gente tem. Só que como a gente começa a aprofundar daí numa ação, por exemplo, terapêutica, até para o business, quando a gente começa a acessar o nosso medo, às vezes não é nem um medo, né? Às vezes é uma emoção reprimida, é uma coisa mal entendida. Então, a gente tem que começar a trabalhar e entender que o que pode travar também é o medo. E identificar esse medo, né? Porque tem medo de várias Dar nome, coisas. né? É dar um nome para o medo, né? A mesma coisa quando a gente trabalha com ansiedade. O que está me acionando o gatilho da ansiedade? E o medo, a gente está acostumado, tenho medo. Medo de quê? Medo de não ser capaz, medo de não ser suficiente, né? Medo do fracasso, medo do sucesso, Perfeito. tá? Então, o que o Fauês falou, sim, a gente talvez não é um medo, mas se tiver um medo, a gente tem que identificá-lo. Tá? É a mesma coisa quando a gente vai por exemplo, no médico. Ele identifica a nossa dor física e dá o remédio adequado para aquela dor. No mundo terapêutico, emocional e energético, funciona a mesma coisa. A gente tem que identificar, dar nomes para poder curar. E é bem importante até que a Val falou, que a gente também tem que lembrar assim, que pensamento gera uma emoção, que uma emoção gera uma ação e a ação gera resultado. Então tem que fazer uma saúde dos pensamentos e um monitoramento dos pensamentos, porque os pensamentos têm o poder de levar você para frente ou travar você. Né? Então, por isso que eu falo muito com a Val na história, a gente brinca até isso, assim, vamos sempre trabalhar, puxar o inconsciente dos CEOs, C-levels, empreendedores, para o consciente, para a gente limpar o que tem que ser limpado, entender as emoções que têm que ser limpadas também para a gente seguir, né? Então, às vezes, o que que acontece no mercado? É importante falar isso também para vocês. A gente olha muito para estratégias de marketing comercial, finanças, tudo que engloba o business, né? O business padrão. Aí o Eval, a gente trabalha o quê? O business invisível, as habilidades e competências sutis do business para nós, CEOs, C-levels, performar. Então, o que que são habilidades sutis? Como é que eu entendo, faço gestão das minhas emoções? Como é que eu faço gestão da minha energia? Como é que eu faço leitura de ambiente? Como é que eu faço leitura de pessoas? Como é que eu gravando esse podcast agora eu sinto como é que está a energia aqui? Como é que nossa energia se conecta? O que está englobado através do campo quântico aqui que isso está acontecendo agora? Isso é passado, isso é presente, isso é futuro? Né? Então a gente provoca essas narrativas um pouco mais sutis, que o mercado ainda não fala. E eu até brinco com o pessoal, falo assim, gente, eu também sou cliente lá da G4, não é nada contra, eu adoro a G4, mas assim, parem de fazer um pouco G4, estudar processo de marketing, processo comercial, processo financeiro e comecem a estudar como é que eu trabalho criação quântica, como é que eu trabalho sincronicidade no mundo dos negócios, como é que eu olho para os meus objetivos estratégicos e trabalho princípios da manifestação para conseguir colocar os objetivos estratégicos, como é que eu consigo fazer uma assinatura eletromagnética pela física quântica, o que que é isso? Quando eu vou para o futuro, eu sinto a emoção no futuro do que eu já quero que aconteça lá no futuro, puxo essa emoção do eu futuro para o eu presente, instalo essa emoção em mim, e daí a partir daqui eu consigo co-criar coisas novas na minha vida,
porque a gente conecta a emoção futura com a emoção presente, né? A Val pode trazer um pouco disso também. Então, fazer um parênteses aqui, Fauês, tudo que você falou, concordo plenamente, mas, por exemplo, para instalar algo positivo dentro de mim, eu tenho que estar primeiro limpa dentro. O que que é limpa? Energeticamente, se eu vibro no Exato. medo, tá? Isso é o quântico. O que que é o quântico? Não vou entrar aqui, né, dar uma aula de física quântica, porque é muito complexo, mas assim, tudo pra gente tem uma emoção. Né? A gente vive à base de emoções positivas e negativas. Essas emoções têm uma vibração quântica. Tá? Então, se eu vibro no medo, eu vou atrair situações de medo. Exato. Se eu vibro na escassez, eu vou atrair para o meu campo escassez. Tá? Então, a gente tem que limpar tudo isso para a gente conseguir, como o Fauês disse, ir para o futuro, imaginar uma coisa positiva e instalar no presente. Mas se dentro de mim, o meu campo energético tem uma vibração baixa pelos medos, pela escassez, pela raiva, isso vai ser mais difícil. Aí não funciona. Fala, nossa, mas por que para um funciona e para outro não? Exato. Porque você não se limpou primeiro. Tá? Então, o importante é você se limpar, identificar as suas emoções, as positivas e as negativas, e ir limpando emoções negativas, padrões repetitivos, negativos, crenças limitantes que também te limitam, tá? Uhum. Como limitantes, deixam uma vibração baixa quanticamente. Então, aí eu não vou poder mudar a minha vida com essa visualização, entendeu? Eu visualizo lá no futuro algo positivo, e na hora que eu vou trazer para o momento presente, não funciona. Fala, mas eu fiz tudo certinho. E é bem legal que você trouxe, Val, até foi importante fazer o nosso podcast aqui hoje, porque assim, a gente também estuda muito lá na Alda, por que as pessoas não manifestam, né? Exatamente. Então eu tenho a consciência, quero um futuro melhor, mas por que eu não manifesto? Aí eu gosto muito de uma pirâmide, né, que é aquela pirâmide do ser, fazer, ter. Então muitas pessoas querem ter, estão fazendo sem descobrir quem são. E primeiro você tem que descobrir assim o teu ser, quem eu preciso ser para ter uma vida próspera que eu quero no futuro. Só que não é procrastinar esse teu ser para o futuro. Você tem que puxar essa frequência. O que é puxar a frequência? Uma é puxar o campo energético, mas também assim, que atitudes, ações e movimentos eu estou fazendo se eu já tivesse aquela consciência lá no futuro, vivendo agora no presente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa agir todos os dias com atitude e movimentos conscientemente com o eu futuro que você quer. É no presente, não é no futuro. E a gente vê que muitas pessoas ficam esperando o futuro chegar. Lá no futuro, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver X mil clientes, eu vou ser melhor executivo. Não. Como é que você consegue ser hoje, no papel presente, hoje, o teu eu futuro? Aí começa a cocriação. Como você consegue viver no agora, no momento presente. Mas para isso, para você conseguir viver no agora, você tem que limpar muitas coisas. Porque senão você sempre está no passado, porque eu fiz isso, que burro eu fui, ou você está sempre no futuro. Então, é importante eu estar no agora. Então, no agora, eu tenho que limpar o que veio do passado e também não me projetar tanto no futuro. Lógico que essa projeção é boa, né? Te dá uma ambição, te dá um movimento, mas você tem que trazer sempre para o momento presente, para o aqui e o agora. E é importante falar assim, né? O trabalho da Val, até das terapeutas, né? No mundo tão acelerado, com a inteligência artificial, né? Acho que é uma coisa importante falar também sobre isso. A gente não vai ganhar da inteligência artificial em velocidade e inteligência racional. A gente vai ganhar onde? Inteligência emocional, inteligência energética, inteligência de campo sutil, né? Então, eu sempre digo assim, eu provoco muitos C-Levs que eu trabalho, eu conselho, eu sendo conselheiro de empresas também, deixa o pessoal ali trabalhar o básico, mas vamos trabalhar competências sutis. Então, vamos entender emoções, vamos entender energia, vamos entender como a gente cuidar dos nossos 4 corpos campos, porque quanto mais a gente consegue cuidar disso, mais a gente consegue usar nossa potência humana. Qual que é a nossa potência humana que a inteligência artificial não vai suprir? Criatividade, relação interpessoal, né? Essa construção de vínculos. A inteligência artificial não consegue criar vínculos humanos. E, sinceramente, como é que os negócios se constroem e se sustentam e são perenes? Com relações humanas. Só que para a gente criar uma relação humana, ou a gente ter uma competência humana de relacional, relações humanas numa parte de competência dessa, a gente precisa de tempo, precisa decantar, precisa conversar. E não é conversar com uma inteligência, precisa sentir, né, o feeling. Então, a importância da gente entender que o papel da terapia não é aquela coisa para a vida pessoal.
a papel das terapeutas, né, as qualificadas, que também estão nesse mundo executivo, é para trazer aterramento para a gente, limpar a gente, para a gente performar no business. Porque quando que a gente performa no business? Quando a gente está mais equilibrado, mais Exatamente. limpo, né? Sim. Eu até brinco com o Caval, né? Foi uma coisa que, pessoal, quando eu vou na São Caval, eu falo assim, Val, tem mais alguma coisa para limpar? E ela fala, Tem, tem! a gente sempre Aí eu assim, descobre. pô, mas tá de brincadeira com a minha cara, eu já tô tantas vezes fazendo sessão de terapia que tem mais coisa para limpar, porque É, sempre tem, sim, é que a né? terapia é um autoconhecimento, né? E a gente vai trabalhando por camadas. Lógico que tem, assim, fim vai ter uma terapia? Não, se você sempre quer crescer e evoluir, mas é uma terapia mais suave, entendeu? É uma autocura, uma percepção de você mesmo, né? Muita gente me fala, você não tem medo da inteligência artificial? Eu falei, não, para nada, né? Porque uma das minhas formações é descodificação biológica. Eu descodifico as doenças, as patologias, né? Tudo atrás de uma doença sempre tem algo emocional. Tá? Muito Porque o bom, corpo está perfeito. vindo para reparar alguma coisa da psicossomática, né? Então, hoje, no chat GPT, as pessoas colocam lá, dor de dente, dor no joelho, e aí pergunto para o chat GPT sobre a descodificação biológica, sobre a nova medicina germânica. E meus clientes, meus pacientes me mandam, isso está certo? Sim, está certo, a teoria está certa, mas como que você está integrando isso dentro de você? O que Exato. você está sentindo dentro de você? Porque aí ele está no mental. Né? Então, o que Uhum. que eu tenho que fazer? Equilibrar o mental com o emocional. Porque não adianta, a mente, o raciocínio é ótimo, sim, é excelente. Mas quando eu equilibro com o emocional, com o espiritual energético, aí ninguém te segura, entendeu? Perfeito. Nossa, adorei tudo que vocês falaram. Val, a gente falou agora de crenças limitantes. Tá? Como que essas crenças se instalam no subconsciente sem que a pessoa perceba? Instalam na tua família quando você nasce, tá? No país que Uhum. você vive. Então, ela instala automaticamente, principalmente na nossa primeira infância, do 0 aos Uhum. 7 anos, né? Hum. Freud já falava, você cola e copia. Tudo que você vive do 0 até na gestação, até os 7 anos, isso é uma referência, isso faz a tua estrutura, é o molde da tua estrutura, tá? E vai instalando crenças limitantes, padrões repetitivos da tua família, né? Então, por exemplo, você escuta teu pai falar, Deus ajuda, não, como é que é? Deus ajuda quem Deus madruga. Então, eu vou pensar que eu Quem só cedo madruga. quem cedo madruga, Uhum. obrigada. Então, eu vou pensar, vou ter uma crença que eu tenho que acordar todo dia de manhã cedo para ter sucesso na vida. Mas o que que Uhum. acontece? Eu sou noturno. Hum. Tá? Para mim é um desafio acordar cedo. Então, aquilo se torna um sacrifício, porque foi instalada uma crença dentro de você na própria família. Então, a gente tem crença do mundo, a gente tem crença do país que a gente vive e Uhum. crença dentro da nossa família. E isso é instalado automaticamente. Tá? Então, a gente não tem consciência disso. Então, eu torno o inconsciente Uhum. consciente Uhum. para a gente começar a mudar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer da nossa caixinha lá de dentro do inconsciente coisas que foram instaladas na nossa primeira infância ou até dentro da barriga da minha mãe ou que eu estou trazendo na minha árvore genealógica como padrão repetitivo, tá? E identificar tudo isso para ressignificar e instalar algo positivo no lugar, tá? E é legal falar isso de crenças limitantes, porque assim, querendo você ou não gostando, as crenças definem sua realidade, né? Isso é muito importante falar. E para além disso, a gente tem que levar em consideração também, até puxando um pouco aterrando para o business, que a gente também tem crenças limitantes de negócios. Sim, Então, o que muitas. acontece? Às vezes a gente faz um processo comercial, lança algum produto no mercado, faz um planejamento estratégico e você vê que não vai. Tudo é difícil, tudo é tortuoso, tudo é complexo, não tá no flow, não tá na harmonia. E você pensa assim, mas como é que eu posso estar errando? Pô, eu tenho um processo validado de mercado de marketing, tenho um processo comercial que muitas outras empresas usam e geram resultado. Por que que minha empresa, não está gerando resultado? Por que que minha empresa é uma empresa que fatura muito, mas perde muito? Por que minha empresa ela ganha muito cliente e de repente perde muito cliente e não tem retenção de contrato? E você acha que é estratégias erradas, que é coisas do business erradas. Mas na verdade o CEO ou o dono da empresa tem crenças limitantes, tem É, emoções reprimidas, né? Então a gente tem que fazer essa leitura também de quem constrói a empresa e quem sustenta a empresa e a harmonia das pessoas que trabalham nessa empresa, porque é uma egrégora as empresas que têm diversas energias gerando um resultado.
Tem muitas crenças em relação ao dinheiro, que trabalhar tem que ser duro, tem que ser sofrido, ganhar dinheiro não é fácil, né? Uhum. Então, o que que Exato. acontece? Aí, para aquele empresário, tudo é difícil, ele vai, mas é tudo muito pesado, não é fluido, entendeu? E tem muita gente que, por exemplo, vem de uma família mais simples, com poder aquisitivo menor, e quando ganha dinheiro, quando tem sucesso, olha para trás e fala: Nossa, eu não posso ser assim, porque Sente culpa. sente Uhum. culpa. Então, faz uma autossabotagem, ganha dinheiro e perde. Entendeu? Uhum. Para Exato. voltar, porque se eu tenho dinheiro, eu não vou estar integrado naquela família, tá? Parece uma loucura, mas é assim, tá? Não, e é muito louco o que a Val falou, porque até assim, né, uma pessoa ganha dinheiro. Às vezes ela perde o dinheiro depois, porque ela está desonrando os pais que têm menos dinheiro Isso, que ela, isso, né, Val? exatamente isso, Então, assim, eu ganhei exatamente dinheiro, mas isso. eu vou perder inconscientemente, porque daí eu consigo honrar meus pais. Por quê? Porque no fim das contas, gente, todo mundo tá querendo o quê? Amor, reconhecimento, né? Eu brinco, né, Caval? Falo assim, cara, a Muito gente tá aqui bom. no mundo para duas únicas coisas, amar e perdoar, né? Mas voltando pro business, mas assim, é importante falar isso porque até pelas redes sociais hoje que a gente vê, as pessoas estão sempre na busca de provação, sempre na busca do excesso de informação, porque ficar em silêncio é complexo, né? Não, eu vou pegar um gancho aqui, Fauês, que muitas vezes eu não faço por mim, eu faço pelo Os outro. outros. Então, eu tenho uma desvalorização do meu pai, por exemplo. Eu falei, não, eu vou ser alguém na vida, eu vou ganhar dinheiro para mostrar para ele. Ok, tudo bem, é um gancho para você dar um passo, mas ao longo da sua caminhada, da jornada, vai ficar muito pesado, porque você não está fazendo por você. Você não está ganhando dinheiro por você. Você está ganhando dinheiro para mostrar para o outro, para se sentir valorizado. Então, eu tenho que trabalhar em terapia a desvalorização que você sentiu lá atrás, tá? Para você continuar ganhando dinheiro de uma maneira leve, Exato. Fluida, fluida, sem saudável, sem esforço, né? esforço. E é importante falar que assim, na Audi a gente tem esse princípio, como é que a gente cria um business perene e sustentável que seja no flow, Mais leve, calmo, né? conectado, É, né? Então, assim, por isso a gente traz nas narrativas executivas a meditação, os pranayamas, o olhar para o humano, conectar olho no olho com o humano, sabe? Então, primeiro você se conecta, primeiro você serve a pessoa, primeiro você respira, aí você entra numa pauta de business, né? Então, eu sempre digo assim, a gente tem que relembrar no mundo caótico que a gente está agora da inteligência artificial, que é o tema, né, sim. falado, que o que vai prevalecer são as relações humanas e que nós estamos perdendo as habilidades de competências sociais humanas. Isso é muito preocupante em relação ao mercado, mas os profissionais que conseguirem resgatar isso vão ser os que vão sobressair no mercado. Por isso, muito importante o trabalho dos quatro corpos campos, físico, mental, emocional e energético, porque quando você tem esse alinhamento do ser que você é, autêntico e único, você consegue estar amoroso com os outros, você consegue servir os outros com a sua autenticidade, com a sua leveza, com a sua verdade. No mundo de cópias, a autenticidade se tornou um grande diferencial competitivo. Então a gente tem que levar isso para o mercado também, porque o futuro dos negócios não é tecnológico. O futuro dos negócios vai continuar sendo humano. E quanto mais a gente vai nossas competências humanas, mais a gente vai conseguir performar no mundo dos negócios. E que é ser autêntico, né? É ser você. Você sabe quem você é. Você está no teu projeto de vida ou você está no projeto de vida dos teus pais, de alguém, Perfeito. tá? Então, ser autêntico, essa autenticidade é muito valiosa. Tá? Então, eu sou autêntico comigo mesmo, eu estou no meu projeto de vida, ou eu estou no projeto de vida que meus pais instalaram em mim. Então, aí fica tudo muito mais difícil. Então, ali na Alda, como quando a gente trabalha com os quatro corpos campos, a gente vai olhar para tudo isso. Não vai olhar o business isolado. Sim, vai olhar para o business, mas vai olhar para o restante, que integra o business. Perfeito. Muito bom, adorei. Cauês, tem uma frase muito forte que diz que um negócio dificilmente cresce acima do nível de consciência de seu fundador. O que que você acha sobre isso? Bom, eu posso falar isso, Gabi, assim, quanto mais você evolui como ser humano, mais você vai se trabalhando, se limpando, se entendendo, trabalhando o autoconhecimento, automaticamente mais tua empresa cresce junto. Então, quanto mais você evolui, mais tua empresa cresce. Por quê? Cada vez que uma empresa cresce, ela passa para um próximo nível. Então, assim, qual que é o primeiro nível, né, do empreendedor? Fazer a empresa girar e ganhar dinheiro, né? Fluxo de caixa, fazer ter dinheiro para contratar outras pessoas. Depois você contrata outras pessoas, você começa a ter então outro trabalho, outro problema, fazer a gestão das pessoas. Uhum. Depois faz gestão das pessoas, teu histórico cresce, abre outras filiais. Aí outro problema surge, fazer gestão das filiais.
Cada vez vai ter problemas, maiores desafios, maiores problemas, mas se você não evoluir junto na sua consciência, na sua gestão das emoções, uma hora gera o burnout, uma hora gera a depressão, uma hora gera a ansiedade, porque o teu business está crescendo, mas você não está crescendo na mesma velocidade. Então não tem congruência, né? Congruência entre quem eu sou, o que eu sustento. Se eu sou uma fachada e, né, não sustento internamente, como é que eu vou sustentar o business externamente, né? Até pessoas conseguem isso, né? Daí começamos a tomar aí como é que fala quando toma esses remedinhos? Ah, As fugas, não tem o nome? agora não Mecanismo veio. de defesa. Mecanismo Mas de as defesa. pessoas acham que mecanismo de defesa é tomar ali, toma um remédio para ansiedade, um remédio para concentração, um remédio para dormir e acha que é normal. E o mais bizarro que a gente ouve é assim, não, mas isso é normal, todo mundo que é do business toma isso. E não deveria, né? Uhum. Porque nós somos 100% capazes de autocura e também do autodesenvolvimento, né? Então, é importante esse autodesenvolvimento para construir negócios perenes. E uma coisa importante falar também, que eu sofro um pouco disso, e a geração futuras também, a ansiedade de querer tudo rápido, né? A gente não tem mais paciência para esperar as coisas. Então, a gente não tem mais paciência para construir relação, a gente não tem mais paciência para fazer um produto virar no mercado, a gente não tem mais paciência para quase nada, né? Eu tava brincando hoje, né? Gabi tava falando com você no carro. Eu fiz um post hoje do SXSW, maior feira de inovação que tá rolando no mundo, e mandei no grupo dos empresários que eu faço parte. E um menino me respondeu bem assim no grupo, no privado para mim. Fauês, eu não tenho paciência de ler, você mandou um texto muito grande. Eu não quero ler esse texto, é muito grande esse texto. Grava aí um copywriting, assim, um videozinho de 1 minuto no máximo, manda pra gente. Gente, eu respirei fundo e falei bem assim: a Alda surge no mundo para pessoas profundas, que querem profundidade, que querem consciência, que querem decantar as informações com propriedade, querem aprender de verdade, humanamente falando. Então, eu acho que é importante falar isso também, quando a gente trabalha com business, a gente precisa saber se posicionar, a gente precisa saber se diferenciar, e a gente precisa saber escolhas e renúncias. Que jogo que eu jogo? E a Aura escolheu jogar um jogo da profundidade e da coerência, principalmente coerência cardíaca, e a gente não joga o jogo da superficialidade. A gente não joga o jogo das coisas rápidas, dos fast foods, né? Então, quem está nos ouvindo aqui, se você é do fast food, cai fora, não é para você. Nós somos para as pessoas profundas, né, Val? Sim. Então, é importante falar isso também, que a gente sabe bem o que a gente quer e quem a gente não quer. E você vê Momento de ali, ó, desabafo. aqui nas palavras do Fauês, né? Eu, como terapeuta observadora. Ih, não é essa e Sansãozinha, hein? não é Não é Sansão. Sansãozinha Mas, por aqui. exemplo, aqui tem um conflito de crença do tempo, porque hoje todo mundo verdade. fala, não tenho tempo, não tenho tempo. Então já foi instalada uma crença que a gente não tem Isso. tempo. Verdade, é Então, mesmo. eu, como terapeuta, só para dar um spoiler, o que que eu faço? Eu observo, acompanho, né, o meu paciente, meu cliente, e vou observando, porque na fala desse que ele falou, ele Crença do tempo. crença do tempo, tá? Então eu sei que eu vou ter que trabalhar a crença do tempo nele. Entendeu? E lógico, a crença de não se aprofundar, né? E se eu me aprofundo, o que que vai acontecer? Entendeu? Mas ali ele tem uma crença do tempo, assim, visível, tá? Não, e pior isso do tempo que gera uma ansiedade, né, Val? Sim, por isso eu não tenho tempo, aí eu tenho que me acelerar, então eu tenho que correr, porque eu não tenho tempo, e aí uma ansiedade que você não controla. E daí o que acontece, né, Gabi? É importante falar também. Quando a gente tem essa ansiedade, e eu sei porque eu vim desse do tempo acelerado, a Val me trabalhou muito, muitas sessões de terapia aqui, Sim, pra gente é onde a gente tá chegando, né, Val? Acho que é exatamente. eterno isso, o autoconhecimento é eterno. Mas assim, se você tem ansiedade com o tempo, qual que é o problema? A tua frequência energética está ansiosa. Tua cabeça está ansiosa. Então, como é que você vai trazer uma novidade para o mundo, uma criatividade sua autêntica, genuína, se você não tem nem tempo para parar e pensar e ficar também sem pensar em nada, Você não dá espaço para né? criatividade, Exato. O entendeu? espaço vazio é importante. Isso. E eu, é claro, a gente sabe, né? Eu posso falar por mim. Até eu encontrar esse espaço vazio por mim também foi complexo, né? Mas como assim ficar sem fazer nada, né, Val? Aham. A Val falava assim, você não vai estudar nada, né? É, Eu sou louco do exatamente. estudo. É louco do estudo. Eu falei, não, você não vai fazer 10 mais nenhum curso, cursos. você não vai estudar nada. Você vai chegar em casa, você vai descansar, ficar no Exato. vazio, porque dá medo ficar no vazio, porque você não se conhece. Exato. Então, aí quando você fica sozinho no vazio, você fala, tô vazio. Não, o vazio é necessário para você se conhecer, para ver o que você precisa limpar e preencher, entendeu? E é perfeito porque no vazio que surge também estratégias e negócios. Eu vou Isso. provocar muito porque assim, Aham. as pessoas acham, eu vou ficar no vazio meditando para
autoconhecimento pessoal. Não, é também autoconhecimento para o business. As Aham. melhores estratégias que a gente criou na Alda veio aonde? No momento que eu estava mais calmo, ou a gente estava calmo, conversando de uma forma muito intencional, genuína, sem pressa. Não era uma reunião assim, Val, vamos lá, temos 15 minutos para criar uma estratégia, vai. Né? Foi assim, vamos deixar fluir, vamos conversando e daqui emerge alguma coisa interessante. Então, um convite que a gente quer fazer até para as pessoas que estão nos assistindo, né? Vou agora direcionar você que está mexendo aqui, entenda o decantar. Eu acho que a palavra mais linda que eu aprendi ano passado foi decantar. Eu recebo uma informação, eu decanto. O que que é decantar? Passa uns dias, deixa ela sair, deixa ela voltar. Sente no teu coração, isso me expande ou isso me retrai. Isso daqui tá no flow ou tá muito complexo. E deixa esse momento decantar. Então, são essas competências sutis do contexto competência nesse ponto humano que as inteligências artificiais não vão conseguir nos substituir. Né? Então, é importante as pessoas entenderem essa dicotomia entre tempo de inteligência artificial e tempo humano. Né? Nós não somos seres exponenciais, né? Nós somos seres lineares. Acho que é Uhum. importante falar também, a gente consegue ter um crescimento exponencial pela física quântica? Conseguimos. Mas nosso crescer humanamente é linear. Uhum. Então, não é exponencial, inteligência artificial é exponencial. Né? Olha quantas inteligências surgiram de repente. Então, a gente lembrar também, calma, a gente tem uma evolução, é constante, um pouquinho todo dia. Não é assim, né? Porque até se você cresce muito de repente, você não sustenta. Uma hora cai, né, O Val? Maracai, você não tem a base, você não tem a estrutura, né? Eu falo que é como um bolo Essa é muito vazio. boa É, no é bolo. aquele bolo lindo, maravilhoso, com suspiro, chantilly, com a cereja, maravilhoso, mas de repente ele cai porque tá vazio, não tem a base e não tem, tá ali vazio. Então, como é que você está construindo a tua empresa? Como que você está construindo você mesmo? Né? Você está ali naquele castelo, mas dentro não tem nada, tá vazio. Então você tem que ter essa reflexão, né? Exato. Fauês, isso que você falou do decantar, eu aprendi agora com você, que é não tome nenhuma decisão no fim do dia, à Exato. noite. Vai pela manhã com a cabeça fresca quando você já pensou melhor. Eu adorei isso, S- apliquei na minha vida. Sim, a Muito mesma bom. coisa. Quando você está com uma raiva, não vai falar com aquela pessoa, Uhum. né? Só avisa teu coração, traz a paz e sim, depois você fala. Né? Então, a mesma coisa, tem que esvaziar o que está te deixando ansioso para poder chegar o novo. Se você, por exemplo, num guarda-roupa, bom, mulheres, né, que tem milhares de roupa, se você vai fazer uma limpeza no teu guarda-roupa, se você tira tudo, né, você tem que ter calma, vai tirando por partes, vai esvaziando, vai vendo o que realmente te serve, o que não te serve, vai jogando fora, vai guardando, para depois você poder comprar uma nova roupa, né? Falar, não, eu realmente estou precisando disso, tá? E aí você vai com mais certeza no que você está precisando. Fauês, você fala muito sobre esse conceito dos 4 corpos campos. Amo. Eu Amamos? é, eu queria, por favor, que você explicasse melhor, o que que são esses 4 corpos campos, por que eles são tão importantes para o desenvolvimento humano e profissional? Bom, muito boa pergunta, Gabi. Eu acho que o primeiro ponto importante é que, assim, quem trabalha com business, a gente tem que também falar que business é uma coisa pesada, né? É uma coisa que exige da gente muito, porque o mercado está acelerado, a gente também tem que ter o equilíbrio nesse mercado acelerado, mas a gente precisa ter saúde para conseguir acompanhar as coisas que acontecem no mundo, né? Eu digo muito hoje que as pessoas não sofrem por falta de oportunidade, elas sofrem hoje por excesso de oportunidade, excesso de escolhas e renúncias e excesso de tomada de decisão. Quando a gente tem que tomar uma decisão importante na nossa vida, usa muito do nosso cognitivo, porque, né, aí engloba todas as crenças limitantes, emoções, padrões repetitivos, Aham. todo o passado se traz junto à tona na hora de uma tomada de decisão. Por isso é importante limpar tudo isso para tomar uma boa decisão sem influências passadas. Sim, os rótulos, porque muitas vezes me rotularam na minha infância e eu sigo com aquele rótulo, nem sei se é meu ou não, né? Exato. Tô bom aluno, você viu, né, Val? É. Eu aprendi tudo Cavaleira isso, gente. Agora eu tô calibrado. Mas enfim. Então, assim, importante, né? Vamos lá pro físico. Se o teu corpo. Uma coisa importante falar antes, deixa eu fazer um adendo diferente. É importante falar que qualquer doença que as pessoas têm, qualquer problema, primeiro passa no campo energético, depois daí vem pro emocional, pro mental, pro físico. Né? Uhum. Então, se quando você tem um problema no teu físico, você não cuidou do seu emocional, você não cuidou do teu energético e você não cuidou do seu mental. Né? Então, é importante trazer também essa narrativa. Segundo ponto, quando a gente trabalha 4 corpos campos, a gente precisa entender o que são 4 corpos campos, né? O físico. Teu corpo é físico, você tem que estar bem fisicamente. O que é isso? Flexibilidade, força, teu corpo não, né? Teu corpo não como é que fala?
O corpo vai perdendo músculo. Vai ficando Atrofia? Atrofiando, atrofia. isso, o corpo Aham. atrofiando, me fugiu a palavra, atrofiando. Então, o físico, desenvolver o seu físico, porque isso é fisiologia. Eu adoro muito uma disciplina chamada fisiologia, que é assim, pô, eu tô triste, então eu vou ficar assim pra baixo, tô em depressão. Se você ficar assim ouvindo uma música depressiva, você vai ficar triste e Uhum. depressivo. Agora, o que é fisiologia? Eu levanto, fico com postura do herói, tô aqui, isso é o físico, eu preciso me resgatar. Opa, então eu melhoro minha posição aqui, fisiologia. A fisiologia, biologicamente, manda um comando para o teu corpo, a própria postura te ajuda a seguir, continuar, né? Então, por exemplo, uma estratégia de negócio deu errado, eu vou ficar assim, meu Deus, nossa, agora o que eu vou fazer? Não, vamos levantar fisicamente, fisiologia, vamos lá, estica o corpo, Abrir o peito para ir para abre, batalha, né? isso, Entendeu? fisiologia, isso é o Aham. físico. Beleza, então isso é o físico. Mental, o que é o mental? Muito importante falar hoje do mental. Concentração. Cara, é bizarro como as pessoas hoje não conseguem se concentrar. É verdade. Você Uhum. pede a pessoa para ela ficar 30 minutos numa reunião, ela não consegue ficar presente em 30 minutos. Então, o que é esse mental? Primeiro é as nossas habilidades mentais, que é concentração, tomada de decisão com o cognitivo, memória, por exemplo. Hoje as pessoas estão perdendo muito a memória. Por quê? É tudo no chat GPT, tudo na inteligência artificial. Então, eu não memorizo mais as coisas. Então, essa parte da memória também é importante. Eu preciso treinar memória para, numa situação, eu lembrar das coisas. As pessoas não estão lembrando das coisas, né? E dentro do mental também vem o teu modelo mental. Como a Val bem colocou aqui, crenças limitantes. O que são? São o seu modelo mental. Conforme suas crenças limitantes estão ditando a sua Uhum. realidade, né? Então, é importante você entender teu modelo mental. Então, que crenças limitantes eu tenho? Beleza, mapear. Depois, que crenças expansivas eu posso instalar depois que eu limpei? Uhum. Então, né? Então, eu primeiro desinstalo uma crença limitante e daí instalo uma crença expansiva. Porque o que você acredita que você é. Tanto para o bem quanto Ou para o como mal. mal. O Uhum. pensamento ajuda na execução, né? Então, por isso que é importante entender esse teu mental. Então, memória, concentração, modelo mental. Aí, quando a gente vem para emoção, vamos ver se eu sei, né? Eu aprendi com a Valéria, vamos lá, que ela vai me Vamos ajudar ver, vamos depois. ver. Eu sou bom aluno. É bom cliente, né, Val? Emoções, no meu caso, né? Vou dar a minha visão, depois a Val dá a dela. É gestão das emoções. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca senti muita raiva. Acho que trabalhamos isso na terapia. Mas é importante sentir raiva também, porque a raiva, ela pode ser uma impulsionadora para o bem, né? Sim. Se você canaliza para o bem. Então, eu não sabia até começar o trabalho com a Valéria, por exemplo, a nomear minhas emoções. Então, ou até entender o que são as emoções. Por exemplo, quando eu estou sentindo raiva? Isso é uma raiva ou isso é uma ansiedade, né? Então, o que são emoções? Quando você tem o entendimento, primeiro, o que é uma emoção, como que você sente essa emoção, como que essa emoção impacta as suas decisões e sua própria saúde, né? E como é que se faz a gestão das emoções. Então, por exemplo, eu tô com raiva, como é que eu faço um protocolo para tirar minha raiva? Uhum. Ou eu tô com uma emoção assim, eu tô com uma emoção de ansiedade. Qual o protocolo terapêutico eu posso fazer para não ficar ansioso? Daí também pensar, essa emoção veio da onde? É Exatamente. minha? É a É do, origem. é do outro? É. Aprendi bem, Val? Aprendeu bem, Ó, assim, viu? aprendeu direitinho, Muito né? bom. Eu, desde pequena, sempre fui considerada ansiosa. Você é igual ao teu pai, você é ansiosa, ansiosa, ansiosa. E a minha vida inteira eu tratei essa ansiedade. E só depois, com 40 anos, eu fui descobrir que eu não sou ansiosa, Exato, perfeito. tá? Eu Não sou acredito. agitada. Tá? Então, minha Ah, ansiedade nunca desapareceu, porque não identificaram, a nomenclatura é muito mais fácil, ansiosa, né? E aí eu fui no médico de medicina integrativa, medicina chinesa também, e ele falou assim: não, você não é ansiosa, você é agitada. Eu falei, doutor, sim, você não vai se curar nunca, porque não é disso que você tem que se curar. Você tem que se curar, talvez, equilibrar, não é nem se curar, a tua agitação. Para que você é tão agitada? Para que você está tanto tempo fazendo as coisas? E ali mudou minha vida, né? Porque nossa, eu era Val. rotulada como ansiosa. Tomei até Uhum. remédio de pequena, aqueles, sei lá, com 12 anos. Não, eu sou uma pessoa elétrica, sempre em movimento, mas eu tive que equilibrar esse movimento. Tá? Até como terapeuta, aprender a falar mais devagar, né? Porque eu falava muito rápido. Então, é isso daí, identificar as emoções. Se você não identifica a tua dor, né? Eu tô com uma infecção, então eu tô com uma febre. Se eu não identifico da onde ela tá vindo, eu não vou curar. É a mesma coisa no mundo emocional.
Então, as pessoas não param para identificar. Ah, não, eu sou Isso. ansiosa. Ah, não, eu tô com raiva. Ah, não, não, calma. Que pontos de vista está comprando, né? Aham, exatamente. Então, assim, eu passei pela minha vida que sempre me nomearam como ansiosa. E só com 40 anos que eu fui descobrir, um médico excelente, que eu não sou ansiosa. Eu E sou agitada. Era. Que Agora tem equilíbrio. incrível, nossa. não, e é importante falar de emoções um pouquinho, até assim, né, Gabi? Não sei se você sabe, agora em abril vai startar a RN1 da saúde mental, que as empresas vão ser obrigadas a cuidar da saúde mental dos colaboradores, né? Então a Alda é uma das pioneiras, a gente está desenvolvendo um software da RN1 para atender a saúde mental das empresas. E é importante falar que quando dá um burnout, a gente está falando hoje muito sobre burnout e ansiedade, e as empresas começam a tratar a partir que o burnout explodiu, né? Uhum, Ah, vamos, na hora que explodiu, a gente resolve. Não. A gente precisa entender que o burnout é o ponto final. sim. Então, quando o seu colaborador chegou no ponto final e explodiu e teve afastamento por burnout ou ansiedade, quer dizer que ele não teve uma gestão das emoções ou profissionais com ele fazendo a gestão das emoções, passando protocolos e ferramentas de autocura, de autoconhecimento, para não chegar nesse ponto, para daí, de fato, cuidar das pessoas. Então, é uma coisa importante falar para você também, para o pessoal que está nos ouvindo, a Aura vem com essa premissa, não é só seguir a auditoria da RN1 da saúde mental, entregar um documento bacana, tá aqui, ó, tô fazendo uma palestrinha de saúde mental, pega aqui, isso está validado para a legislação. Não, nós estamos dispostos, viciados no caso de, assim, de até uma, como é que eu posso falar? Uma busca incansável por cuidar dos colaboradores nos 4 corpos campos, físico, mental, emocional e energético, para eles terem qualidade de vida, mas não estourar a bomba. Então a gente vai fazer essa prevenção e Trabalhar no preventivo, no né? preventivo, Preventivo. e é importante falar, as empresas que estão buscando a RN1 da saúde mental, para além só de ter um protocolo ou auditoria de dados ali do que vocês estão fazendo de coisas, é importante cuidar desse colaborador sempre. Uhum. Porque toda vez vai ter um desafio, vai ter um descarrego, vai ter algum, né, um Não, e problema. trazer ferramentas para ele ter a autocura, né? Não ser dependente. Eu falo para os meus Exato. pacientes, eu falei, gente, eu marco toda semana. Eu falei, nem pensar. Eu não deixo meus pacientes, meus clientes marcarem toda semana. De 15 dias, de 3 semanas, mas Valéria, eu estou precisando. Não, eu estou te dando ferramentas para você também saber ser autossuficiente e não depender de mim. Então, para as empresas, Exato. a gente Muito também vai bom. trazer isso, a autocura, saber começar a se perceber, para não depender daquele dia, aquela 1 hora de terapia por semana. Então, os meus clientes ficam assim, não, mas eu quero toda semana. Não, não, não. Eu tenho que fazer com você. Aprenda a trabalhar com as ferramentas que eu estou te entregando, né? E que você também seja autossuficiente. No teu dia a dia, como escovar os dentes, como tomar banho, como comer, tem que fazer automaticamente no teu dia a dia. Aí sim vai ter um resultado. Uma E tem... terapeuta boa é assim, né? Ela trabalha a autonomia e não a Sim, dependência. não, Exato, dependência de um jeito. exatamente. E como a gente também está querendo, estamos trabalhando na Alda, né? Exato. Construir, não só ali ensinar algo pontual numa imersão, numa palestra, não, dar ferramentas para que isso continue. Né? Para que as pessoas possam trabalhar na sua autocura. A gente é parceiro da cura dessas pessoas, né? Exato. E daí, voltando para a tua pergunta, né, Gabi? A gente falou então retomando, né? Falamos do físico, falamos do emocional, falamos do mental e agora o energético, né? O que eu mais gosto e a Val também, a gente é desse universo. Vamos lá. O energético, né, que a gente fala muito na Alda, é o propósito, mas o propósito é tão bajulado já, mas é um propósito verdadeiro, intencional, da tua energia de alma, né? Da tua energia, assim, verdadeira. É, assim, você olhar para dentro. Tem um mantra que eu gosto muito, e eu uso muito para mim, quando eu tô num mundo muito caótico, que é assim, no dia caótico, né? Quando o mundo externo tá muito caótico, a melhor coisa que você pode fazer é voltar pro teu mundo interior. E eu volto para ele. Então, essa conexão do eu superior, né, com você, eu aqui, você começa a entender essa energia. Mas eu vou dar uma pausa, porque você já está trabalhado, porque teu mundo interno está mais calmo. Então, a gente ali na Alda vai ensinar
E Como conectar, como conectar e como fazer que ele esteja mais calmo, vibrando na vibração da serenidade, isso, da compreensão, do amor, né? Então, trazer essa vibração, que é o campo exato. energético, aí sim funciona. Desculpa, Não, tá tá? certo. Gente, eu sou trabalhado É que ele é já. Eu já trabalhado, sou né? trabalhado. Então, Mas, né, sempre tem que é. trabalhar um pouquinho mais. Mas, assim, é importante falar isso também. Igual foi bom você tocar nesse assunto, Val, porque as pessoas falam muito assim pra mim, né, também. Ah, não sei meditar. Ah, não tenho paciência pra meditar. Ah, não sei me conectar. Fala, então, assim, se você não sabe meditar, ou se não tá conseguindo, tem um passo antes da meditação, que é qual? Você aprender a respirar. Então, quando você aprende a respirar e tirar os teus pensamentos externos e colocar num único pensamento, então, por exemplo, vou dar rapidinho aqui um exemplo. Quem não sabe meditar, o que eu normalmente faço? Faço fazer pranayamas primeiro, que são respirações ritmadas numa sequência lógica. Então, por exemplo, 4, 4, 4, né? Respiração lá quadrada, que a gente Aham, chama. aham. Então, eu inspiro em 4, Isso. fico no ar lá com o meu pulmão cheio 4 segundos, solto em 4, comprime o ar sem ar 4. Mas eu falo assim, conte isso e visualize isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando visualização criativa. Então, veja na tua frente o 4. Então, 4, 4, 4. Então, você vai expandir em 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, você está concentrando na sua visualização criativa com 4, 4, 4. Aí você vai segurar. 1, 2, 3, 4. E vai soltar. Soltar. Só essa sequência lógica vai deixando o teu. Ai, tô lá pensando lá que eu tenho que fazer depois aqui, estratégia, não sei o que, blá, blá, blá. Muda a tua vibração. Muda a tua vibração, vem para O uma campo única coisa. Tem que ver o energético. quê? O 4. Então, vamos lá. 4, 4, 4, 4. Você começa a visualizar o 4. Tua mente começa a acalmar. Tuas ondas cerebrais começam a ir de beta, vão para alfa, vão para delta. E como que acontece isso? Você começa a pensar numa única coisa, começa a respirar, tua energia faz assim, ó. Então sai da energia cerebral, desce, 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 vem para o chakra cardíaco, que é aqui. Quando você está com a tua energia aqui centrada, centramento, uma habilidade sutil muito importante para o executivo, centramento, gente, depois pesquisem. Centramento aqui do eu interior. Aqui você toma boas decisões. Aqui você entra no teu campo do sentir. Aqui você está pleno de alma tomando boas decisões pela coerência cardíaca e não pela sua mente, que a mente mente. Né? Então é importante também falar isso. Então, esse energético que a gente trabalha na Alda é para além do que você se vê e a gente traz o invisível para o visível. Só que eu digo até, se você quer entender muito bem isso, tem que ir no evento dos Audazes, na nossa imersão dos Audazes, porque só lá Agora, que você vai sentir o que é isso, agora em né, Val? abril. Agora em abril nós temos a nossa primeira imersão. Depois segue a gente aqui no YouTube. Veja a gente lá nos canais da marca. Eu e a Valéria vamos estar lá com todas as nossas maestrias, trabalhando os audazes em vocês, né? Esperando vocês. E transformando o invisível no visível. Então, basicamente, para resumir, não me delongar, o energético é você, para além do que você vê, entender o que realmente faz sentido na sua vida através do sentir e não da mente. Muito bem. Muito bom. Bom Passei aluno. no teste, Val. Passou no teste. Bom aluno. Val, e quando um desses corpos está desequilibrado, como que isso começa a aparecer na vida pessoal? Então, pode aparecer em forma de doenças, de dores, né? Uhum. Então, assim, é importante, eu falo para todo mundo, né? Tem uma moda que agora é tudo espiritual, tudo é emoção. Calma, gente, não. A gente tem a mente, a gente tem que equilibrar mente, emoção, energia, o físico. Então, quando tem um desequilíbrio, o corpo sente, o corpo fala. Tá? Eu falo, é uma das minhas técnicas que eu mais amo, uma das minhas formações, que é a descodificação biológica, que é a psicossomática. Então, se eu não cuido disso, se eu não tenho preventivo, vai vir para o meu corpo de alguma maneira, tá? Porque o que acontece? Primeiramente, a vida vai te dando padrões repetitivos, falando, olha para isso, por que você está repetindo esse padrão? Uhum, Tá? uhum. Então, ela vai por etapas. A vida é muito generosa. Ela primeiro dá padrões repetitivos, depois ela dá uma dorzinha de cabeça, depois ela te dá uma lesão no corpo, Uhum. torci o meu tornozelo, quebrei não sei o quê. Ela vai por etapas e depois que ela chega na doença. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, para esse preventivo. É muito sério, para não deixar chegar no corpo físico. Né? E eu falo, como eu falei, o universo ele é maravilhoso com a gente, ele vai dando por etapas. A doença não chega de repente, você acorda e você está doente. Você já passou por vários processos que você não enxergou, que você não viu, para você chegar numa doença.
tá? Num câncer, numa doença autoimune. Então, a Alda vai trazer tudo isso. A Alda vai trazer esse preventivo. A Alda não é uma coisa pontual. Ah, é isso e acabou. Não, é uma construção. A gente vem há anos construindo isso. A gente ali, com Exato. toda a equipe, não só eu e o Fauês, tem outra equipe, outros profissionais por detrás, que a gente vem trabalhando ao longo de 2 anos para chegar agora, em abril, e ter uma imersão, né? Um convite para vir para essa imersão. Então, não é uma coisa pontual, é uma construção e sempre focada nos 4 corpos campos, porque não dá para isolar, tá? Então, E é importante falar isso que a gente vê no mercado, né? Muitas pessoas trabalhando mental, mental. O que que é o mental? É processo de marketing, processo comercial, processo financeiro, é vendas, 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 vendas. Tudo bem. Só que assim, como é que tá a gestão das emoções para suportar as vendas? Como é que tá exatamente. o teu mental limpando as crenças limitantes para realmente você performar? É uma coisa que eu me pergunto muito no escritório, assim, será que todo dia tem que vender? Todo dia tem que ser essa agressividade? Todo dia tem que ficar incomodando as pessoas? Será que não tem uma coisa de a gente alinhar nossa frequência para os clientes virem até nós? Né? Então, É, aí quando a gente fala da Alda, a gente vê com essa disrupção, assim, todo mundo tá indo para cá, vamos fazer o diferente? Vamos cuidar da gente primeiro, para as pessoas virem até a gente, e a gente ser íntegros com as pessoas que chegarem até nós, e a gente servir essas pessoas com o nosso coração, que é diferente de servir com a mente. e eu acho que um diferencial da Alda, falando um pouco, ela não isola nada, ela traz tudo Exato, conjunto, tá? exato. Então, a gente sabe a importância para um empresário, para um CEO, ou quem tem uma empresa, ou um diretor, quem seja, ele precisa cuidar do business dele. Exato. Lógico, a Alda vem com esse olhar, né, dando Essa competência. essa competência, mas ela não esquece, se você não está bem, fisicamente, emocionalmente, energeticamente, você não vai cuidar do teu business como você gostaria, tá? E é importante ter profissionais de apoio, né, Gabi? Assim, eu digo, né? Eu, como fundador da Audi TSO, às vezes eu passo por umas pressões na minha cabeça, né? Muita tomada de decisão, eu ligo pra Val, né? Falo, Val, tudo bem? Então, tô com um probleminha aqui. Dá pra gente fazer uma sessãozinha? Então, ter pessoas gabaritadas, competentes, profissionais, né? Como a Valéria é, para ela me suportar também ao ponto de eu, como fundador da Auda, suportar o business, né? Porque nem sempre a gente consegue se suportar sozinho, né, Val? É importante falar Exatamente, também que a gente exatamente. precisa de uma rede de apoio. E assim, né, desculpa, gente, vocês podem tentar fazer terapia com inteligência artificial. Não é a mesma coisa, né, Eu não Val? tô nem Então, preocupada, eu fico as pessoas: "Nossa, eu consultei minha interpretação de sonho". Sim, exatamente isso, mas o que que você faz com isso, né? e a relação humana, né, Gabi? Eu acho que assim, é uma coisa tipo olho no olho, né? É também entender as nossas vulnerabilidades, né? Também entender que as terapeutas também são seres humanos vulneráveis também, né? E achar que ninguém é perfeito. Então a gente tem que assim se ajudar. Eu acho Uhum. que é uma construção de todo mundo se ajudar, todo mundo se integrar, né? Porque o mundo é integrativo, né? Acho que é importante falar também que a Alda não joga o jogo da escassez, joga da abundância e do jogo infinito, que é um ecossistema, né? Uhum. Para além de ser uma empresa, nós somos um ecossistema que nós conectamos business com toda a parte terapêutica, mas para os C-levels e para os CEOs, para essa parte que também precisa sustentar para a gente seguir, Aham. né? Então é Exatamente importante isso. termos bons profissionais aí junto conosco, né, Val? Exatamente. Ai, talvez eu sou, assim, fã desse seu trabalho, eu Que acho bom. incrível. É realmente isso que você falou do burnout, né? "Ah, eu tive burnout", como se fosse uma coisa, assim, Natural. da pessoa não conseguir interpretar os sinais, essa Aham. desconexão de si mesmo que a gente Exato. está falando desde o início, Como né? a crise de pânico, né? Uhum, Como as crises de pânico, as pessoas não estão olhando a raiz que exatamente. para originar uma crise de É pânico. como se viesse do nada, né? Sim, Uhum. exatamente. Gente, não vem do nada, né? Você tem que olhar lá atrás, porque já foi construído lá atrás e você foi alimentando ao longo da vida. Aí você chega numa crise de pânico. Talvez, você já viu empresários extremamente inteligentes, com bons negócios, mas emocionalmente ou energeticamente travados? E o que normalmente está desalinhado nesses casos? Perfeito, Gabi, uma boa pergunta. Bom, vi milhares, não foram poucos, né? O mundo atual exige isso, né? Que a pessoa ela vai trabalhando, entra numa atmosfera de resultado e ela não vai cuidando de si. E uma hora a conta chega, né? Eu sempre digo assim, os hábitos que você instala hoje não vai trazer consequência amanhã. Vai trazer consequência daqui a uns anos, né? Então as pessoas elas vão se dopando, vão tocando business, vão seguindo, e daí quando chegam até no sucesso, no resultado, porque o sucesso cobra um preço, né, também. Se você não faz o autoconhecimento, não se cura, Sim, porque é uma cuidado com crença sua limite. limitante, não, eu até ia falar sobre isso. Uhum, Tem um preço, mas no sentido de que é se não se trabalhar, né, não uhum. trabalhar as emoções, a saúde, por exemplo, não fazer check-up de exames, né? É importante cuidar dos quatro corpos campos, ponto. Sim, sim.
Então, então é muito mais fácil, e é uma coisa importante falar, Gabi, que é muito mais fácil se dopar e usar os mecanismos de defesa do corpo quando você não tem consciência, qual que é o problema? Teu corpo tem mecanismos de defesa, você não tem consciência que isso é um mecanismo de defesa, você começa a seguir padrões repetitivos que geram doenças, más hábitos, e uma hora a conta chegou e chega a conta e a conta estoura e daí vem o burnout, né? Daí as pessoas vão para o hospital ou umas falecem, é muito pesado. Então é importante entender o quê? Que o business pode ser leve, pode ser harmônico, pode ser saudável, Divertido, divertido, a gente se diverte muito na aula, inclusive. divertido, E prazeroso. esse é o normal. Não é o normal você se entupir café e remédio e ter resultado. O normal é que você tem uma vida harmônica com resultado. Mas por que a gente vê muitos empresários se leves com isso? Uma, porque culturalmente as empresas, né, uma cultura ultrapassada que ainda tem muitas empresas, né, de décadas passadas, que vem muito daquela parte das fábricas, da Revolução Industrial, que tem que trabalhar 24 horas, né? Depois vem a revolução da internet, que hoje você trabalha 24 horas se você puder, porque é internet, no celular, mobile. Então as pessoas estão esquecendo que se elas não se olharem para elas, a tendência do mundo acelerado é te acelerar. E esse aceleramento vai ter um preço a ser pago. Não pode ser agora, pode ser depois, né? Então, a importância desse autoconhecimento. Eu sempre digo assim, hoje não tem mais, Gabi, como a gente separar business e autoconhecimento. As coisas precisam andar junto, não tem mais como Estão separar. conectadas, estão Estão integradas. conectadas. Não tem mais como separar a vida pessoal e profissional. Elas andam juntas. Então, você tem que saber como levar as duas juntas, né? Então, a Alda surgiu até nesse mundo porque que acontece? A espiritualidade e a energia foi separada do mundo profissional. Qual que é o nosso papel, meu, da Valéria? A gente juntar esses dois mundos. Eu junto o Uhum. mundo da espiritualidade, da energia. E a gente falando sobre espiritualidade, tirando a religião, não estamos falando de religião, estamos falando do campo energético, junto com o business e junto com a vida pessoal. Tá? Então, esse é o segredo, é arquitetar os dois mundos juntos. Val, na sua experiência terapêutica, o que mais trava um empreendedor? Medo de fracassar, medo de ser rejeitado ou medo de realmente dar certo? Eu acho que depende de cada caso. Boa pergunta, hein? É uma boa pergunta, mas assim, não é algo isolado, tá? Não é só o medo de não ser capaz, o medo de fracassar. Então, o buraco muitas vezes é mais lá embaixo, tá? Então, eu tenho que entender a dinâmica daquela pessoa, né? E ver o que está por detrás de tudo isso. Então, é uma pergunta muito boa, mas eu não posso te dar uma resposta assim, não, Gabi, o medo de fracassar, porque muitas vezes tem o medo do sucesso, que as pessoas não pensam. Como medo do sucesso? Sim, eu tenho medo do sucesso, de conseguir ele e não conseguir sustentá-lo. Então, para mim é Uhum. pior. Então, o que que eu faço? Eu não alcanço o sucesso, porque sustentá-lo eu não tenho capacidade. Então, eu faço uma autossabotagem. Então, eu não. Por isso que eu falo medo do sucesso. Então, eu não vou ter sucesso para não precisar sustentar. Porque eu tenho medo de, na verdade, por detrás do sucesso, de sustentar esse sucesso. Tá? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela e analisar muito bem, né? E dar um diagnóstico mais certeiro. É isso que a Alda traz, né? Não é olhar, ah, não, podia te responder, um pouquinho de todos. Exato. Não, Gabi, depende de cada caso. Então, a gente faz essa análise, né? A gente faz a gente pega a empresa, entende ela, entende ali só para vendo o tipo de colaboradores que tem aquela empresa, se tem um perfil, eu já sei qual é o problema de quem está lá em cima, do CEO, entendeu? Porque ele está contratando pessoas com esse perfil, né? Então é uma análise muito completa que a Alda faz. Não é assim, é isso. Não, cada caso é Uhum. um caso, cada empresa é uma empresa. Mas sim, o mais comum que a gente vê, medo do fracasso, medo do sucesso, medo de ser rejeitado, não ser aceito, tá? Sim, são os mais frequentes. Não, e a Val até me deu um insight agora, porque se fala muito, Gabi, em cultura nas empresas, né? Então, hoje tem muitas empresas trabalhando cultura nas organizações, com frameworks, dashboards, para desenvolver cultura. Só que o CEO, o C-Level, a gente que é do conselho executivo de muitas empresas, conselheiro aqui eu e a Val, a gente vê que os donos das empresas esquecem também de ver
culturalmente falando, a energia das pessoas, Sim. as crenças limitantes desses profissionais, desses C-levels. Então, por exemplo, eu vou contratar um novo diretor comercial. Será que alguém está vendo as crenças limitantes de rejeição que esse cara tem ou não, para daí contratar um diretor comercial? Ninguém pergunta isso, né? Ninguém pergunta isso, ninguém vê isso. Então, Ninguém analisa É. isso. a Alda chega no Não tá na mundo. pauta. E a Alda chega no mundo com esse sentido, assim, quando eu e a Val vamos dar conselho nas empresas, o que que a gente está fazendo ali? Leitura do campo sistêmico energético. Sim, muito What? importante. É o que eu faço na sessão de terapia, a gente levou para as empresas. Então, numa primeira sessão, eu vou descodificar o mapa daquela pessoa. Não, e é mais engraçado assim, ó, até que nos ouvindo, né? Isso a gente tá para poucos clientes ainda, estamos, né, Val? A gente tá selecionando alguns clientes para a gente fazer isso. Mas quando a gente trabalha, chama Conselho Audaz, tá? A gente é conselho de algumas empresas no Conselho Audaz. E a gente senta na mesa com o CEO, com o fundador, com os diretores, e a Val faz uma leitura quântica da energia da empresa, né? Então, quanto que vale transformar o invisível no visível? Então, a gente quer levar isso porque tem muitas coisas não faladas, é igual a linguagem corporal, né? Sim. Muitas coisas não faladas, verbalizadas, que está na cultura intrínseca. Então, quando a gente faz uma leitura no campo sistêmico energético, a gente começa a pegar as nuances que ninguém fala dos problemas que está acontecendo nas empresas, né? Então, é importante também. Isso é o quê? Uma competência sutil. Agora, me diz, tem alguma inteligência artificial que vai conseguir fazer isso? Com certeza não. Né, Valéria? Tô super tranquila. Então, assim, não vamos competir com a inteligência artificial, tá? Mas Não. é importante. E, Fauês, me fala um pouquinho, foi dessa percepção de consciência, bloqueios, desenvolvimento humano que nasceu a ideia dos Audazes? O que que acontece nesses encontros? Conta pra gente um pouco disso. Perfeito. Bom, os Audaz surge no incômodo primeiro, que as pessoas estavam desenvolvendo muitas competências em negócios, então processo de marketing, comercial, vendas, e eu sinceramente estava cansado dessas disciplinas padrões, né? Comecei muito a conhecer as terapeutas maravilhosas, Valéria, Letícia, a Cris, que estão conosco no projeto também. E eu fui me trabalhando muito como empreendedor, como CEO da Alda, descobrindo como que eu alinhava meus 4 corpos campos, estudando, entendendo os 4 corpos campos, desenvolvendo essa metodologia com a Valéria, e com todas as terapeutas e pessoas que passaram nesse embasamento científico e técnico conosco. E eu falei, uau, a gente precisa ensinar as pessoas como ser um ser integrativo, um ser integral. Quando a gente é um ser integral? Quando a gente aprende a fazer uma gestão dos 4 corpos campos, físico, mental, emocional e energético, e também com disciplinas de business. Então, a gente integrou o ser, integramos negócios, trouxemos terapeutas super qualificados, né, que já tem no mercado da Europa, né, todo no mercado global, para cá, para a gente criar esse movimento. Eu gosto de falar muito que a Audaz não é um, né, não é um produto da Alda, é um É um movimento movimento. de pessoas audazes, pessoas dispostas a trabalhar business com propósito e alma, com a verdade nos negócios e se cuidar, né, e honrar quem é o ser. Então, primeiro se cuidar como ser para sustentar o business. Então, a proposta principal dos Audazes é sustentar o ser para o ser sustentar o business, mas a gente vai suprir os dois movimentos, tanto do pessoal quanto dos negócios. Muito bom. E, Val, qual é o papel das práticas terapêuticas e energéticas dentro dessa jornada de desenvolvimento que vocês criaram? É trazer o inconsciente para o consciente. Isso eu acho que é a chave de tudo, né? É o desafio, porque parece que é fácil, mas muitas vezes esse inconsciente está tão fechado e está tão lá dentro que dá um trabalhinho, né? Mas quando você começa a abrir todas essas caixinhas e trazer consciência para que você, ou coisas que você não sabia, porque você repete padrões, porque você age daquela maneira, então eu acho que a grande chave ali terapêutica da Alda, acessar esse campo inconsciente, fazer que a pessoa comece a acessar ela mesma, esse campo inconsciente e trazer para a consciência. Isso eu acho que é a chave do nosso trabalho. Eu gosto muito de uma frase, você é audaz em falar aqui, Val, daí você me corrija se eu estiver Tá. errado, que o primeiro processo da cura é a consciência. Sim, exatamente. É a primeira coisa, tá? É compreender, aceitar e soltar. Tá? Uau, Então, muito é bom. muito. Se eu não compreendo, como é que eu vou curar ou transformar algo se eu não compreendo? Se eu não aceito, que muitas vezes, né, também tem aceitação, tem coisas que eu não vou poder mudar, que eu vou ter que aceitar, ressignificar e depois soltar, porque se eu não solto, eu não dou espaço para o novo.
né? Se eu vou acumulando, né, a mesma coisa, se eu vou acumulando coisas em casa, eu não consigo colocar mais nada. Então eu tenho que soltar para dar espaço para o novo, uma nova criatividade, um novo negócio, uma nova maneira de fazer as coisas. Então é muito importante na terapia, né, trazer para as pessoas a compreensão, a aceitação e soltar, compreender, aceitar e soltar. E é um processo que normalmente você realmente precisa de um outro olhar, né? De um Sim, bom terapeuta, porque como que você vai ter noção das suas próprias crenças limitantes, do seu próprio inconsciente ali, o que que você está trazendo? Você faz no automático, sim, né? É faz no difícil automático, olhar para exatamente. isso. Eu acho que a Auda, os Audazes traz um novo olhar, né? Porque a gente foi criado, como que a gente foi educado? Nas críticas. A gente foi Uhum. educado, não pode fazer isso, ou no castigo, ou no medo. Olha, o bicho-papão vai te pegar. Então, aí que é o inconsciente, isso está instalado no inconsciente. Então, a Alda, os Audazes, ele traz outro olhar. Não fique olhando só aqui que você está olhando. Vamos aprender a olhar, né, a partir de um problema. Eu dei outro dia uma palestra numa empresa, como lidar com clientes difíceis. Na verdade, é como lidar com você mesmo. Clientes difíceis é um presente, é um convite para você olhar para dentro de você. Excelente. Entendeu? Então, assim, a Auda traz tudo isso. Quando a gente faz uma imersão, a gente traz tudo isso, né? Esse olhar diferente. Gente, para de ficar olhando aqui. Vamos olhar outro mundo, vamos descobrir outro mundo. Isso é inteligência emocional. A gente vai ter problema, vai ter um problema. A gente está num mundo, a gente é encarnado. Então, a gente vai ser roubado muitas vezes, traicionado, traídos, né? Então, tudo bem, mas como que eu lido com tudo isso, né? Eu lido desde um olhar positivo ou eu lido com um olhar negativo? Tá? Então é isso que a Auda traz. Os Audazes movimenta nisso dali um novo olhar, uma nova percepção das coisas. A gente gosta de falar que os audazes é uma frequência que se entra diferente, né, Val? Exatamente, exatamente. Incrível. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para empreendedores que querem crescer nos negócios, mas também evoluir como seres humanos, qual que seria essa mensagem hoje? Vem para a Uau. Auda. Vencer audaz. Vem ter Audaz. Estamos preparados para recebê-los, né? E muito preparados. Exato. É, Gabi, mas para fazer o fechamento, eu gosto de falar para as pessoas assim: o mais difícil da vida não é descobrir quem é. Isso é o mais fácil. O mais difícil da vida é sustentar quem você é. Então, o meu recado final para as pessoas, vou até olhar ali para a câmera, vocês estão nos assistindo, que você seja audaz suficiente para ser quem você veio ser, porque quem você veio ser, você já é. Então, haja com o teu sentimento e com o teu sentir, coerência cardíaca, o resultado é consequência dessa sustentação. Uau, amei, amei. arrasou, hein? Nem vou falar mais nada. Um lindo fechamento, mas é isso mesmo. É isso. Saber sustentar. Primeiro se conhecer, né? Quem eu sou e Exato. sustentar tudo isso, que não é fácil no mundo que a gente vive. Mas também não é difícil. Quando você aprende, pega o caminho, você vai embora. Exato. Bom, nos negócios a gente fala muito sobre estratégia, mas esquecemos que quem executa a estratégia é o ser humano. Quando o ser humano evolui, o negócio também evolui. Fauês, Val, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje. Tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Vocês são pioneiros numa coisa tão essencial e integrativa que a gente precisa. Esse olhar para suprir uma dor do mundo, né? Então eu adorei. Muito Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, Gabi, foi uma honra ter você aqui de novo. Obrigada. Val, foi uma honra também Muito ter obrigada você pelo aqui. Bom, eu sou fã convite. da Val, né, gente? Não adianta falar muito assim, então eu vou ficar aqui falando muito. Então, gratidão, Val, que possamos levar essa mensagem para o mundo. Então, gratidão Sim. às duas aí por estar comigo em mais um Muito podcast. Eu que Obrigada a agradeço, vocês. estou muito feliz. É o meu primeiro podcast. É verdade. É o meu primeiro, mas assim, estou realizada, porque é algo que eu amo fazer, amo falar, né? Se me deixar aqui, eu fico o dia inteiro falando sobre esse trabalho, porque eu realmente entendi. Quando você faz com amor, quando você encontra teu projeto de vida, teu projeto de sentido, tudo fica muito fácil. É tudo muito leve. Que venham Bom. muitos outros, viu? Porque a Sim. gente tem muito a aprender com vocês Então aqui. tá Com bom. certeza.